Boa noite a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Poxa, mas passou tão rápido, Alex. Tá tão gostoso o movimento ali, o louvor, enchendo o coração. Mas é assim mesmo, daqui a pouco tem mais. Para você que não me conhece, eu sou Expedito, esposo da Loídia. Pertencemos a essa igreja desde o ano de 1987, mas nos 2 últimos anos, de 2018 e 2019, eu estive fora, trabalhando fora, e estive bastante ausente daqui. E nesse ano de 2020, nem se fala, né? Com essa situação da pandemia, foram bastante desencontros. Mas eu agradeço a Deus por pertencer a essa igreja. Tudo que eu cresci, porque eu cheguei aqui adolescente, eu agradeço a Deus, porque muito foi por intermédio dessa igreja. E eu louvo a Deus pela oportunidade também de poder compartilhar um pouco da esperança de Deus semeada no meu coração. Agradeço a Deus, agradeço a igreja, o pastor Alex, por essa oportunidade. E já que está cheio de onda por aí, né? Estamos aí, dizem, na segunda onda. Graças a Deus que aqui no Porto Novo estamos numa onda de esperança. Amém ou não amém? Amém. Estamos numa onda de esperança. E eu quero repartir a palavra de Deus com você que está no livro de Jeremias. Já abre aí no livro de Jeremias, lá no capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Amém? Todos chegaram lá? Você também que está nos acompanhando em casa. Eu vou ler, você pode ficar assentado mesmo. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 18 de Jeremias, versos de 1 a 6 apenas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. E como o vaso que o oleiro fazia era de barro, ele se lhe estragou na mão do oleiro. E o oleiro tornou novamente a fazer de novo o vaso como bem lhes pareceu. Então veio de novo a palavra do Senhor a mim, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra, rica em esperança, que traz esperança aos nossos corações. Abençoa agora, Deus, a tua palavra lida e nos ajuda para que o teu Espírito possa trazer o significado dela no que couber a cada coração, aqui espalhado, ó Deus, nas casas, nesse momento. Visita a cada um dos teus filhos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu queria dar um tema para essa palavra, e o tema que eu achei que ela pode transmitir para a gente é cultivando a esperança para um futuro melhor. Essa palavra, geralmente, ela é pregada de uma forma evangelística, né, quando nós transmitimos aos outros que não importa a vida que você teve até aqui, mas que a sua vida pode ser transformada. Ela já foi pregada num contexto de consagração, de renovação, mas quando eu meditei nesse texto, eu vi aqui nesta palavra que Deus de fato está nos dizendo que é possível cultivar esperança sim, para um futuro melhor. E há um poeta italiano chamado Dante Alighieri, que ele escreveu um poema, um longo texto,
que mais tarde esse texto veio a ficar conhecido como a Divina Comédia. E nesse poema ele descreve de uma maneira assustadora a realidade do inferno. Ele diz que na porta do inferno, dentre outras coisas, há uma placa que diz: perdei, ó vós que entrais, toda a vossa esperança. Perdei, ó vós que entrais no inferno, toda a vossa esperança. Para esse poeta, o inferno é esse lugar onde há o desespero, onde as coisas devem permanecer inalteráveis do jeito que se está. Para ele, o inferno é esse lugar onde não há esperança, onde não há mais nada que se fazer. Mas pense você comigo, se o inferno é esse lugar de desespero, onde as coisas ficam congeladas do jeito que é, também é verdade que se estamos vivos, ainda há esperança para nós. Que se estamos vivos, podemos levantar para um novo dia, para um novo amanhecer e reescrever as nossas histórias. E a beleza mais extraordinária da fé que Deus semeou no nosso coração é essa capacidade que o ser humano tem de transcender além daquilo que ele é. Ou seja, ele pode ir além da sua estrutura. E Deus semeou isso nos nossos corações de uma forma extraordinária. Essa semana eu li que uma das vacinas que mais demorou para ser encontrada, a vacina do sarampo, levou 10 anos para que fosse criada uma vacina. Levou tempo para se descobrir o vírus e depois ainda mais 10 anos para se construir uma vacina. E o momento que nós estamos vivendo, nós podemos ver, então, num curto período de tempo, embora um tempo desagradável, mas num curto período de tempo, já se fala de uma vacina, aliás, já tem pessoas sendo vacinadas. Deus semeou essa capacidade nos nossos corações, de transcendermos, de irmos além das nossas estruturas, além de quem nós somos, porque é verdade que nós somos frágeis. E qual o contexto em que esse texto da palavra de Deus foi escrito? Qual era o momento que Jeremias estava vivendo? Ele estava vivendo um tempo de angústia, um tempo de depressão mesmo. E por quê? O que estava acontecendo com ele? As suas expectativas de um futuro melhor haviam sido frustradas. Jeremias, como você sabe, era um profeta. E como profeta, em vários momentos ele trouxe a mensagem de Deus, de esperança, de que o povo, chamado o povo de Israel, seria uma grande nação, um grande país, e de que outros povos teriam até inveja deles. E não só ele pregou isso, ele profetizou isso, como tantos outros profetas da sua época. Mas a realidade é que as coisas não aconteceram assim como estavam previstas, segundo o projeto de Deus. Então, o que aconteceu? Israel se transformou, na verdade, em um povo em que se afastou do seu Deus, em que a sua religiosidade, ao invés de fazê-los
se tornarem pessoas melhores, começou a alimentar a hipocrisia no coração, se distanciar do seu Deus, justamente ao contrário daquilo que havia sido dito e profetizado. E expectativas frustradas têm esse poder, sim, de nos abalar, de nos desestimular. E eu pergunto para você, qual é o teu momento? Qual é o momento que você vive? Há uma angústia no seu coração? Há uma expectativa que foi frustrada? Qual é o teu momento? Quais são as suas expectativas? O momento de muitos de nós é essa questão do vírus. Eu não sei você, mas eu já me peguei pensando. Se eu pegar esse vírus, será que eu serei assintomático? Será que eu terei alguns sintomas? E se tiver alguns sintomas, será que serão leves? Ou será que eu estarei naquele grupo cujo desfecho não foi o sonhado, o imaginado? Eu não sei você, mas eu penso nisso. E não só a questão do vírus, mas talvez a gente não está preocupado com o vírus, mas a gente está sentindo na pele a realidade do momento, as suas consequências, a consequência de muita notícia, de muita preocupação, de quebra de rotina. A nossa rotina foi quebrada, a rotina dos nossos filhos foram quebradas, não pode ir à escola, não podemos comemorar o nosso aniversário, não podemos nos reunir e celebrar a vida. E ainda a preocupação com o desfecho da história, como é que vai ficar, quando é que isso vai terminar? E essas coisas vão entrando no coração e vão se acumulando a outras que já existiam, porque se não houvesse o tal do vírus, a vida tem as suas curvas, tem os seus altos e baixos, mas além de tudo, nós ainda temos isso para administrar. Então isso vai minando, e a ansiedade vai chegando, e às vezes a gente deita, está cansado, mas o olho não fecha, o sono não vem, e vai dando 4 horas da manhã, e já está dando hora de começar um novo dia, uma nova rotina, e a gente não relaxa. Então as nossas expectativas, momentos catastróficos, têm esse poder de nos abalar, sim. Aconteceu com Jeremias, tem acontecido com muitos de nós. Mas graças a Deus, pela palavra de Deus, pela palavra que veio a Jeremias e que a gente pode aprender com ela. E a palavra de Deus a Jeremias é: Jeremias, calma, calma, há esperança. E a Bíblia Sagrada, ela nos fala de várias personagens. E eu gosto de pensar nessas personagens da Bíblia como arquétipos. E o que são um arquétipo? Arquétipos é exatamente aquilo que pode nos representar. É uma estrutura original de alguma coisa. Portanto, quando a Bíblia nos apresenta esses arquétipos, e eu olho para Jeremias também como um arquétipo, não é a questão dele, Jeremias e Deus, mas ele, Jeremias e Deus, somos nós. Somos eu e você diante de Deus. A Bíblia não fala deles e a gente lê ou ouve uma história, aconteceu isso. Não, a Bíblia está descrevendo a nossa própria história.
Portanto, as personagens são pessoas, são gente como a gente. É como se nós estivéssemos lá. E então, qual é a mensagem que o texto traz? No versículo de número 2, que nós acabamos de ler, leia aí na sua Bíblia, traz uma recomendação importante. A primeira coisa que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo o quê? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. A primeira coisa que nos salta aos olhos aqui é esse chamado, essa disposição que Deus nos convida para um movimento, para sairmos desse estado de congelamento. Porque às vezes nós ficamos presos num estado de congelamento. Nós estamos presos numa tríade entre os nossos próprios pensamentos, os nossos sentimentos e emoções que acabam impactando a nossa atitude perante a vida. E era justamente assim que Jeremias se encontrava ali naquela situação, naquele contexto. Então a palavra diz: dispõe-te, coloque-se em movimento. Descer à casa do oleiro, para um pouco para pensar. Desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz. Eu fiquei imaginando essa casa. O que pode ser essa casa do oleiro? Alguns poderiam dizer, a casa do oleiro é um templo, é uma igreja, e pode ser também. Conhecemos a história de tantas pessoas que entraram por aquela porta e aqui ouviram a voz e saíram daqui transformados. Mas será que a casa do oleiro, com a grandeza da sabedoria de Deus, é apenas isso? Não. Não poderia a casa do oleiro ser também um consultório médico? Quantas vezes nós estamos cuidando mal da nossa saúde, estamos empurrando com a barriga determinados cuidados, evitar certos tipos de alimentação, e a gente sabe que precisa fazer um check-up e não vai, e vai adiando. Por que não seria chegar num consultório médico, ainda que ouvir um diagnóstico, não muitas vezes agradável, mas pelo menos sair de lá com uma receita, com direcionamento, com um tratamento, e você faz, e você se recupera, e a vida volta ao normal. Por que não ser um consultório de terapia, onde a gente já não se entende com as nossas emoções, e não sabe por que sai dando patada em todo mundo, não sabe por que está desanimado, não sabe por que não quer levantar, não sabe por que não tem paciência para pensar mais nas coisas, não sabe por que já não produz como produzia antes. Por que não fazer esse olhar para dentro de si, admitir a sua fragilidade e procurar ajuda? Talvez a casa do oleiro seja simplesmente você pegar o telefone para uma pessoa amiga da sua confiança e abrir o jogo, falar o que está acontecendo e pedir ajuda. E você irá ouvir a voz de Deus. Qual é a sua dor? Qual a sua demanda? Qual é o momento da sua necessidade? Dispõe-te, faça alguma coisa, levante e ande. Levante e ande. Você lembra dessa palavra de Jesus a um paralítico? Você lembra que o paralítico, lógico, não podia chegar até Jesus, e então alguém trabalha por ele, o conduz, desce a partir de um telhado e coloca ali onde Jesus estava. E Jesus, olhando para o paralítico, diz: os teus pecados estão perdoados. E alguém critica porque ele perdoou o pecado. Ele fala: então o que é mais fácil para mim? Dizer que o pecado está perdoado ou dizer para você: levanta e anda?
Agora tem uma coisa interessante. Muitas vezes nós ficamos focados apenas no agir de Deus, na intervenção de Deus, e não presta atenção nos detalhes. Porque tem um detalhe aí nesse texto, nessa palavra de Jesus. Quando Jesus diz para o paralítico, levanta, toma a tua cama e anda, também está pedindo do paralítico uma atitude, uma postura diante do caos que ele se encontrava. Levanta e anda, meu irmão. Levanta e anda. Está sem vontade de andar? Levanta e anda. E depois de um passo, mais outro passo. Depois de um passo, mais outro passo. E se a jornada é longa, por que demorar para dar o primeiro passo? Às vezes está faltando é um movimento. Porque quando nós mudamos a nossa intenção interior, quando nós mudamos os pensamentos que habita a nossa mente, que muitas vezes nos desestimula, e nos colocamos em movimento, alguma coisa muda, e sempre muda para melhor. Portanto, o primeiro chamado é: coloque-se em movimento. Ah, mas eu não posso fazer, faça o que você puder, coloque-se em movimento. O versículo de número 3 diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Olha que coisa maravilhosa, que maravilha saber que Deus não é como um relojoeiro que criou o relógio, deu corda e agora deixa o relógio funcionando. Se o oleiro aqui nesse texto simboliza a pessoa de Deus, o cuidado de Deus com a sua criatura, perceba que o texto diz o seguinte: que ele estava entregue à sua obra. Deus não nos abandonou. Deus não nos entregou à sorte. Deus cuida de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E a partir de Jesus a gente aprende que Deus não somente cuida de nós, mas que a partir de Jesus, Deus está conosco. Deus é Emanuel, é Deus presente. Estamos no meio da pandemia, estamos no meio de uma multidão de problemas, mas Deus está com você. Você não vai passar sozinho. E não é porque você passou que foi o teu braço que fez isso, mas Deus estava com você, e não adianta ficar perguntando quem foi que fez mais e quem fez menos, porque tudo que fazemos, quer a gente coma, beba ou faça qualquer outra coisa, trabalhe, nós fazemos para a glória de Deus, e só fazemos porque Ele nos permitiu. E o salmista diz que a bondade e a misericórdia me seguirão. Já parou para pensar nisso? O problema é que às vezes a gente anda muito acelerado, a gente não para pensar nos detalhes. Imagina você andando, caminhando, e a bondade e a misericórdia de Deus te perseguindo. Você está andando, ali vai, a bondade e a misericórdia de Deus te perseguindo. Ela não larga de você. Não dá segurança para viver? Não dá esperança de um futuro melhor? Para mim dá, não sei para você. Espero que sim. E ainda em Hebreus diz que Jesus é a nossa âncora da alma. Ninguém consegue subsistir a esse mundo de uma forma saudável se não tiver um lugar seguro. E a Bíblia nos garante: Jesus é a nossa âncora da alma. Pode tudo se desfazer, pode tudo se acabar, menos a sua esperança,
enquanto a sua esperança estiver viva dentro de você, em que você tem em Jesus a âncora da sua alma, não importa o que vier, você se mantém vivo, você se mantém caminhando, e enquanto você levanta e anda, as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. Deus não nos abandonou. Perceba você, abrindo um parênteses aqui, você sabia que o material por trás das doenças emocionais, como depressão, ansiedade, ou um estado de melancolia, sentimento de autocomiseração, quase sempre há um estado de desamparo por trás dessas emoções. Quase sempre há um estado de desamparo de base por trás de tudo isso. Portanto, quando a gente se vê abandonados no mundo e entregue à sorte do curso da vida, a gente vai para esse lugar de desespero. Mas saber que Deus não nos entregou a sorte, que Ele está conosco, nos dá força para levantarmos e andarmos mais um pouco. Não importa o momento, a situação, traga à memória aquilo que pode te dar esperança. E se você for assolado pelo mal, diga sim para o mal. Mal, você pode tocar na minha saúde. Você pode tocar nas minhas emoções, mas você não tem o poder de tirar a minha esperança, porque a minha esperança está em Deus. E diga para ele: mal, você não tem a palavra final, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. O versículo de número 4 diz assim, leia aí na Bíblia: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Ora, quem era o oleiro? Se no texto a figura do oleiro nos remete a Deus, que pode nos refazer e transformar a nossa vida, porque se Ele que faz o vaso, por que o vaso se estraga na mão dele? Seria uma fraqueza? Não. O maravilhoso da Bíblia é justamente isso, é mostrar para nós que a realidade da vida é essa, é que as coisas podem dar errado. O mundo tal qual o mundo que nós vivemos não é o mundo tal qual Deus criou. Não é. A natureza geme. Romanos nos fala disso. Esperando a manifestação da transformação dos filhos de Deus. Um dia seremos transformados. Um dia o nosso corpo mudará. Um dia estaremos no céu. Um dia ganharemos uma nova estrutura. Mas ainda não. Mas o poder de Deus já se manifesta nas nossas vidas. Ele diz para mim e para você que ainda que a coisa desande, ainda que você seja quebrado, Ele pode tornar a reconstruir. Você pode voltar a ter esperança. Então nós aprendemos aqui que mesmo estando com Deus, e Deus estando com a gente, alguma coisa pode dar ruim, pode dar errado. Mas isso não significa que Deus nos abandonou. Pelo contrário, o texto diz que mesmo que este vaso de barro se estrague, Ele pode tornar a fazer
de volta. Isso nos ajuda a entender também a nossa estrutura, para que a gente não seja iludido. O nosso material, o material do qual nós somos compostos, é um material frágil. Por exemplo, uma palavra. Em casa, está tudo bem. De repente alguém fala uma palavra, estraga o seu dia. Principalmente quando vem de alguém que a gente ama, que a gente gosta, que a gente considera. Olha, eu esperava de qualquer pessoa isso, mas de você. Portanto, as palavras têm sim poder para ferir, porque o nosso material é frágil. O nosso olhar, muitas vezes, é distorcido. Às vezes, a gente acha que está por cima, que sabe tudo, e que tem resposta para tudo, e que sabe como é que tudo significa, consegue analisar e logo dar um significado. Mas o nosso olhar, o nosso próprio olhar, é um olhar deturpado da realidade. Nem sempre aquilo que vemos e dizemos que entendemos e que damos um significado é de fato o que é. Por exemplo, uma pessoa amiga passa por você e não te dá um bom dia. E de repente, o pensamento que vem à mente: fingiu que não me viu. Será? A gente é rápido em dar um significado, mas o nosso olhar é distorcido. Portanto, a realidade dos fatos é o fato versus aquilo que você interpreta do fato. E nem sempre a nossa interpretação dos fatos é de verdade o que é. Dependendo da sua história, dependendo de como você foi formatado, porque desde o útero da sua mãe você é formatado, você já começa a receber estímulos, você já começa a receber emoções, você já começa a receber uma série de conteúdos por intermédio do útero materno, uma vez que essa mãe também se relaciona com um homem que é o pai e também sente as emoções, vai formatando, e é como se fôssemos desenvolvendo o nosso software, o nosso sistema operacional, o nosso modo de operar. E aí, diante da vida, a gente vai reagir a partir do modo como funcionamos. Então, o nosso material, muitas vezes, não é um material que está saudável. Ele carece de tratamento. O nosso sistema imunológico pode falhar, mas a boa notícia é que, embora sendo vasos de barro, o material é altamente reciclável, amém? Diante da palavra de Deus que estamos aqui meditando, o material é altamente reciclável. Portanto, se as coisas estão do jeito que não deveriam estar, elas não precisam permanecer desta forma. Você pode ressignificar, você pode se refazer, você pode se renovar. E Deus diz que Ele tem o privilégio de reconstruir esse vaso frágil que somos nós. Então a pergunta de Deus a Jeremias é a pergunta de Deus para mim e para você.
Olha lá no verso 6. Ele pergunta a Jeremias, vem novamente a palavra do Senhor a Jeremias e pergunta: não poderei eu fazer de você como fez este oleiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E eu não sei porquê, mas os animais têm isso. O animal não gosta de uma presa já abatida. Não sei se é um prazer de ter de pegar, dizer eu conquistei, mas aí a presa congela. Daí um tempo, o predador se afasta e a presa levanta e dá no pé. Isso é um mecanismo de defesa. Muitas vezes há necessidade de dar uma parada, dar uma congelada. O problema é que nós, seres humanos, nós demoramos muito nesse estado de congelamento. A depressão é um estado de congelamento. Mas nós não podemos demorar nesse estado. Esse é o grande risco. Então, o nosso maior problema é nos acostumarmos com esse estado de desamparo, de desespero, de desesperança. E então a gente acaba entregando os pontos como se estivéssemos admitindo que não tem mais jeito, que a coisa vai ficar do jeito que está. Isso vai nos conduzindo a um modo de vida, a um estado de passividade ante a vida, e que aquele levanta e anda vai ficando para trás. Nós não podemos nos demorar nesse estado de congelamento, porque nós também somos autores da nossa própria história. Deus escreve a nossa história. Só que essa história é escrita em parceria com Deus. Diante desse texto, nós não temos dúvida que em Deus está toda a esperança, e que quando a esperança está em meu coração, eu posso levantar e andar, e que eu não posso viver sem esperança. Mas que esperança é essa? É uma esperança simplesmente de quem espera apático e não faz nada? Não. A nossa esperança é uma esperança prática. E aí eu gostaria de tomar aqui as palavras do Sérgio Cortella, numa de suas palestras, em que ele diz o seguinte, presta atenção: a coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida, quando a gente não tem nenhuma outra coisa, é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente dizendo: espero que dê certo, espero que se resolva. Isso não é esperança, isso é espera. Esperançar, de onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, pelo menos mantenha a sua esperança. E ele cita um médico, Albert Schweitzer, que ganhou o prêmio Nobel, e ele diz uma coisa interessante: a tragédia não é quando um homem morre. Todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Você conhece algum ser humano que, a não ser Jesus Cristo, né, que morreu e ressuscitou, mas mesmo assim morreu? Conhece algum ser humano que não morreu? Tem Enoque, né? Foi transladado.
Mas acho que é o único, né, que a Bíblia fala. Todos nós vamos morrer um dia. Então a tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. A grande tragédia não é a morte. A grande tragédia é o que morre dentro de nós enquanto ainda estamos vivos. Por isso, a esperança não pode morrer. Citando Viktor Frankl foi um neurologista, psiquiatra, que viveu nos campos de concentração, perdeu toda a sua família, perdeu o pai, a mãe, a esposa, parece que sobreviveu apenas a sua irmã. E ele conta lá no seu livro, descreve a vida no campo de concentração, a vida de um prisioneiro no campo de concentração, campo de Auschwitz. E lá no seu livro, Em Busca de Sentido, ele diz assim, ó: o ser humano pode viver 40 dias sem comer, 3 dias sem água, alguns minutos sem ar, mas nenhum minuto sem esperança. Eu não sei como está a esperança no teu coração. Neste ano, eu passei por um momento em que a minha esperança foi desafiada. Tive um problema de saúde, em que não compreendia direito o que estava acontecendo, falta de ar, cansaço. E aí, num tempo como esse, a gente pensa um monte de coisas. E isso foi desde o início do ano, e foi chegando março, abril, maio, e nada se descobria. E aí, depois de percorrer uns 5 cardiologistas, fui diagnosticado que estava com uma inflamação no miocárdio. E a partir daí comecei a tratar. Graças a Deus hoje estou já no processo de cicatrização dessa inflamação. Mas eu percebi, eu tive uma experiência interessante, que à medida em que eu sentia mais o meu estado de enfermidade e me entregava mais ao medo do que à esperança, a minha sensação de que as coisas não mudavam era bem maior. E aí, numa oportunidade, orando, olhando para isso, lendo, eu fui desafiado. Eu fui desafiado a viver, mesmo estando com um diagnóstico, mesmo estando com uma enfermidade, mas dentro da responsabilidade, viver como se não estivesse doente. Comecei a olhar para o meu corpo, porque embora o meu coração estava precisando de cuidado, mas o resto do meu corpo estava saudável. Comecei a alimentar a gratidão no meu coração em poder a levantar a cada dia. Comecei a dar valor às coisas simples da vida. E a minha surpresa é que quanto mais eu me comportei dessa forma, mais uma sensação de cura e de bem-estar foi tomando conta do meu coração. Fiz tudo o que precisava fazer, não fui irresponsável, fui ao médico, tomei meus remédios, e remédio foi coisa que não faltou, né? Teve uma hora que eu olhei para a prateleira assim, tinha lá umas 12 caixas. Eu não sei o seu momento, mas eu gostaria de que, nesta noite, você olhasse para dentro de si. Talvez não tenha nada a ver com esse ano,
não tem nada a ver com o momento de pandemia, mas tem alguma coisa que você já se conformou. Você já entregou os pontos. Você já se convenceu de que não tem jeito. Que você vai morrer assim. Que você não pode se alegrar. Que você tem que ser ranziza. Que você tem que viver na melancolia, reclamando cada dia. Porque está tudo muito ruim, está tudo muito difícil. É verdade. Eu sei que há estado de ser, psicologicamente falando, que nos deixa assim. E podemos procurar a casa do oleiro, podemos vir à igreja, podemos procurar o médico, podemos fazer tantas coisas. Mas há uma coisa dentro de você que ninguém pode fazer. Ninguém pode fazer. Que é a última das liberdades que cada um de nós tem dentro de si. De olhar para a vida e de dar novos significados, de alimentar a esperança de que pode sim o futuro ser um futuro melhor. E que não importa se temos um dia para viver, se temos uma semana ou apenas alguns anos, mas que o pouco momento que nos resta pode ser o melhor da nossa vida. Pode ser a realidade de vida que nós nunca imaginamos que experimentássemos. E às vezes só precisa de um movimento, de um start. Coisa simples. A palavra de Deus veio a Jeremias. Jeremias, dispõe-te, coloque-se em movimento, coloque-se a andar, levanta e anda, pela fé, na esperança de que quem te pede, quem manda que você ande, é aquele que vai com você. E aí você começa a andar, você começa a ter contato com pessoas e começa a não se conformar com aquilo que já estava decretado como estado final. E a esperança vai brotando, vai aumentando dentro do teu ser, até que chega um momento que você olha para trás e você está com aquela expressão de quem sonha. Não acredito que as coisas mudaram. Não acredito que a vida é melhor do que parecia. É sim. É sim. Portanto, confie em Deus. Alimente a esperança no seu coração de que Deus é o Deus que reconstrói, que refaz, que restaura a alma, restaura a saúde, restaura o ser, restaura a família, restaura a amizade, restaura os relacionamentos. Deus é Deus. Foi Ele que nos criou e não nos abandonará jamais. Que Deus fortaleça o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por este dia, por esse momento, por esta igreja. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem conduzido este lugar. E dia após dia o Senhor tem trazido, ó Deus, esperança nos nossos corações. Por isso, Senhor, multiplica essa onda de esperança no coração da tua igreja, no coração de cada irmão e irmã, de cada criança, jovem, adolescente. Visita, ó Deus, porque com certeza, ó Deus, há espaço
para a esperança brotar, para amadurecer a esperança em Ti, e traz cura, traz restauração, transforma aquilo que já parece que não tem mais jeito. Ó Deus, tem jeito sim. O Senhor pode mudar a realidade das coisas. Que o Senhor possa fazer assim para a Tua honra e glória, e em nome de Jesus. Amém.